O investimento através de ETFs está se popularizando cada vez mais no Brasil e conforme o número de ETFs aumenta, é normal que tenhamos ETFs diferentes que fazem a mesma coisa, como o IVVB11 e o BIVB39, por exemplo. Nesse caso é uma ETF e uma BDR de ETF. Vou te explicar nesse vídeo a diferença caso você não saiba. Então é bom que você saiba comparar as diferentes opções para escolher o que é melhor para você. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a melhor ferramenta que nós temos disponível para comparar ETFs aqui do Brasil. Primeiro, o que são ETFs? ETFs é uma sigla que significa Exchange Traded Funds. Na prática, isso aqui significa que são fundos que são negociados em bolsa de valores. Então sempre existiram os fundos de investimento, é uma coisa bem antiga, que você ia lá, em vez de investir direto na bolsa, você dava o seu dinheiro para algum gestor de fundo, gerir o seu patrimônio e escolher as ações e fazer os investimentos para você. Já as ETFs, elas são também um fundo de investimento, só que elas são negociadas em bolsa de valores. Você consegue comprar cotas dessas ETFs direto no seu home broker, no aplicativo do seu banco, da mesma forma que você compraria suas ações e seus fundos imobiliários. Uma outra característica das ETFs é que a grande maioria delas são de investimento passivo, não de investimento ativo. O que isso significa? Num fundo tradicional que tem um gestor, é um investimento ativo, ou seja, tem uma pessoa lá, uma equipe, pensando na melhor estratégia de investimento para alcançar o objetivo daquele fundo. Algumas ETFs são de investimentos ativos, mas a grande maioria delas são de investimento passivo, que significa que elas seguem um índice de mercado, que não tem alguém manualmente escolhendo os ativos, definindo uma estratégia. Elas seguem um índice específico, com alguns critérios pré-definidos. Por exemplo, a maior ETF aqui do Brasil é o IVVB11, que segue o índice S&P 500. O que é esse índice? É simplesmente o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nesse índice sempre vão ter as 500 maiores empresas. De tempos em tempos esse índice é reciclado, então se, por exemplo, 5 empresas desse índice tiverem algum problema, falirem, elas saem do índice e entram outras 5. Então você investindo nesse ETF, que está investindo nesse índice, você vai estar sempre posicionado nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, sem que você tenha conhecimento de análise de ações, ou tenha que se preocupar com o momento do mercado, ou se a empresa A, B ou C está indo bem ou está indo mal. É uma alocação passiva. E isso vem se mostrando como uma estratégia de investimentos muito eficiente. Porque, como é uma estratégia passiva, onde não tem uma equipe lá trabalhando para fazer essa gestão para você, os custos de um fundo desses são muito menores. Geralmente o fundo tem uma taxa de administração mais alta, alguns têm taxa de carrego para quando você coloca o dinheiro, taxa se você for retirar, taxa de performance, várias taxas embutidas que acabam atrapalhando ali na rentabilidade do fundo no longo prazo. Já a maioria das ETFs só tem uma taxa de administração que é muito mais baixa do que a taxa de administração de um fundo tradicional. E esse tipo de investimento já é extremamente popular fora do Brasil e vem se popularizando aos poucos aqui no Brasil também. Conforme os investidores vão aumentando o seu interesse por esse tipo de investimentos, novas gestoras vão criando ETFs. Então a gente já tinha algumas gestoras mais tradicionais com ETFs aqui no Brasil, como o próprio Itaú e a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, tem ETFs aqui no Brasil também. O IVVB11, que é a maior ETF do Brasil, é uma ETF da BlackRock. E algumas gestoras mais recentes, como a Investo, que tem algumas ETFs que eu gosto bastante, como o World 11, que é a maior posição da minha carteira. Para quem acompanha a série Bora Portar, sabe que eu invisto no World 11, é uma ETF da Investo. Tem a Hashdex, que é essa gestora que é focada em ETFs de criptomoeda, que tem a segunda maior ETF aqui do Brasil, que é o Hash 11, que eu também tenho na minha carteira. Tem o Nubank, o Banco Inter, que tem suas ETFs também. E aí vão surgindo novas ETFs com novas ideias e em algum momento, alguns deles vão ter ETFs muito parecidas. E aí você tem que saber comparar essas ETFs. Uma outra coisa que aumenta ainda mais as nossas opções para investimentos através de fundos negociados em bolsa aqui no Brasil são as BDR de ETFs. Como que funciona isso aqui? Qual que é a diferença? Deixa eu te explicar. Uma ETF, como eu te falei, é um fundo negociado em bolsa. E a maioria das ETFs seguem ETFs que já estão prontas lá fora, no exterior, a maioria nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o IVVB11, que é a maior ETF do Brasil, ela simplesmente compra cotas do IVV, que é uma ETF que investe no S&P 500 lá fora. Então, o IVV tem uma taxa de administração lá fora que é 0,03% ao ano, é muito baixa mesmo. As ETFs internacionais têm um custo muito baixo porque elas têm muito dinheiro investido, então eles podem cobrar quase nada num fundo desse e ainda assim ter muito lucro. Aqui no Brasil não temos tantos investidores, nem tanto dinheiro investido, por isso as taxas são um pouco maiores, mas ainda assim compensa bastante. A maioria delas tem taxa menor do que 0,5%. Então, o IVVB11 tem uma taxa aqui de 0,2%, que somando com a taxa do IVV que ele compra lá fora, dá uma taxa total de 0,23%. Legal, isso aqui já era uma solução muito interessante pra gente. Só que a gente tem um tipo de investimentos aqui no Brasil que são as BDRs, que é uma forma de você comprar ações lá de fora. Então, por exemplo, eu posso comprar ações da Google sem necessariamente ter que abrir conta numa corretora lá fora. Eu compro uma BDR, que é um recibo de uma
uma ação lá de fora. Então tem um banco intermediador que compra essas ações lá fora para mim e ela vende para mim essas BDRs aqui, que são recibos da compra dessas ações lá de fora. Então recentemente a B3 lançou as BDRs de ETF, que são essas BDRs que são recibos de compras de ETFs lá de fora, não somente de ações. E isso é muito interessante porque BDRs não tem taxa de administração. Então numa BDR de ETF você só paga a taxa de administração do ativo lá de fora. Isso é muito interessante. Então isso aumentou muito o leque de opções aqui pra gente em termos de investimentos. Então, por exemplo, tem uma BDR de ETF chamada BIVB39, que ela também é gerida pela BlackRock, a BlackRock que faz esse meio campo para você, e ela é uma BDR de ETF que compra o IVV lá fora. Ela faz exatamente a mesma coisa que o IVVB11. As duas são geridas pela BlackRock, as duas compram a mesma ETF lá fora, que é o IVV, só que a diferença é que no IVVB11 você vai pagar 0,23% de taxa e o BIVB39 você vai pagar só 0,03% de taxa. Então, na minha opinião, o BIVB39 é muito superior ao IVVB11. Eu falo bastante sobre o IVVB11 aqui no canal, porque ela é a ETF mais conhecida do Brasil, é a que as pessoas mais buscam na internet, então para as pessoas encontrarem meu vídeo, é muito mais fácil eu falar sobre o IVVB11 do que sobre o BIVB39. Mas na prática, eu prefiro muito mais o BIVB39. Eu acho até estranho que pouca gente no YouTube fala sobre o BIVB39. Até influenciadores grandes, quando investem fora do Brasil, investem no IVVB11 mesmo. Talvez seja por uma questão didática, né? Pela popularidade do ativo. Mas eu acho o BIVB39 muito melhor mesmo. Então, com todas essas opções que nós temos no mercado hoje, é legal que a gente tenha uma ferramenta para fazer esse tipo de comparação. E a melhor ferramenta que eu conheço aqui no Brasil para comparar ETFs do Brasil, porque existem as ETFs internacionais, e aí existem diversos sites internacionais que você pode usar para comparar essas ETFs. Mas aqui no Brasil, uma ferramenta que eu gosto muito é essa aqui do próprio site da B3. Vou deixar o link para essa ferramenta aqui na descrição. E ela é muito legal que você coloca aqui duas ETFs, e você pode colocar tanto ETFs quanto BDR de ETFs, e aí ele vai te dar um comparativo das duas. E o que eu acho muito legal dessa ferramenta é que ela mostra essas listas aqui, ó, das comparações mais feitas, as últimas que foram comparadas e as que tiveram melhor performance. E eu achei interessante aqui, a primeira que tá aqui nas mais comparadas é exatamente esse exemplo que eu te dei, do BIVB39 e do IVVB11. O pessoal tá começando a conhecer o BIVB39, então eu vou ver exatamente essa comparação aqui, ó. Vou clicar aqui nessa setinha e olha só que legal. Ela já dá um gráfico aqui para você comparar a rentabilidade das duas. Vou colocar aqui no período máximo e perceba como as duas renderam exatamente a mesma coisa, ó. Não dá nem para ver a diferença das duas linhas. O rendimento das duas é igual. E aí ele dá aqui, ó, nome do produto, certinho, classe de ativos, ações, tranquilo. Cotação oscila com câmbio? Sim, porque elas estão comprando ativos em dólar, né? Então se o dólar se valorizar ou se desvalorizar em relação ao real, isso vai ter variação na cota, normal. É isso mesmo que a gente quer, inclusive, porque investindo num ativo internacional assim, que você mais quer proteger o seu dinheiro da desvalorização do real em relação ao dólar, que a gente sabe que é uma tendência no longo prazo. Então, perfeito. Gestor BlackRock, como eu falei, é a mesma empresa que gere as duas. Taxa de administração no Brasil. No BIVB39 não tem taxa e o IVVB11 tem essa taxa de 0,2. Taxa de administração fora do Brasil, 0,3 as duas, porque elas compram a mesma ETF lá fora, que é o IVV. Índice de referência, S&P 500, a mesma coisa. Rentabilidade em um ano, 35,6, 34,85. Veja que teve uma pequena diferença aqui, ó, em um ano. E em 3 anos, o BIVB39 rendeu um pouquinho a mais do IVVB11. Eu acredito que seja pela essa diferença na taxa de administração. Não tem outro motivo para ter essa diferença, porque elas seguem a mesma ETF lá fora. Então, se tá dando essa pequena diferença aqui de rentabilidade, com certeza é por essa diferença aqui de 0,2% entre uma e outra. Então, mais uma vantagem aí do BIVB39. Não tem a rentabilidade de 5 anos, porque o BIVB39 é recente, BDR de ETF são uma coisa recente aqui no Brasil. E aqui tem uma diferença que é uma vantagem do IVVB11 em relação ao BIVB39, que seria esse volume médio diário nos últimos 6 meses aqui, ó, que é a liquidez diária, né, que ele tá querendo dizer. A média dessa liquidez diária nos últimos 6 meses no BIVB39 ficou em 2 milhões e no IVVB11 46 milhões, que é muita coisa, porque, como eu disse, é a maior ETF do Brasil. Mas uma coisa interessante é que a liquidez do BIVB39 é muito boa também. Geralmente, o recomendável é que você invista em ativos que tenha pelo menos R$1 milhão de liquidez diária. Óbvio que isso também depende do seu patrimônio, né? Se você é o Barsi, que tá assistindo o meu vídeo aqui e tá começando a se interessar por ETFs de ações internacionais, tô brincando, claro, mas se você for um bilionário aí, se a pessoa é uma bilionária e ela movimenta uma grande quantidade de dinheiro num dia só, aí essa liquidez aqui pode ser um problema pra você. Mas pra mim, e provavelmente pra você que tá vendo esse vídeo aqui, quase 2 milhões de liquidez diária tá mais do que suficiente. Então, apesar de sim, essa ser uma vantagem do IVVB11, a liquidez do BIVB39 já é muito boa sim. Então aqui você viu como essa ferramenta é legal pra fazer a comparação. Nesse caso aqui, eu particularmente, se eu fosse investir no S&P 500 hoje, eu
preferiria o BIVB39. Aí talvez você tá vendo esse vídeo aqui e você pode se perguntar, pô Daniel, mas você investe no World 11, que é uma ETF aqui do Brasil que compra uma ETF lá fora. Por que você não compra uma BDR de ETF que investe nessa ETF lá fora? Então vamos lá. Dois motivos. Primeiro, o World 11, ele investe numa ETF lá fora chamada VT. É essa ETF aqui da Vanguard, que é a principal concorrente da BlackRock. E veja que a taxa dela é bem baixa, 0,07%. Não existe uma BDR de ETF que compra o VT. A ETF mais próxima do VT que a BlackRock tem, não é exatamente igual, mas é próxima, também é um índice global, é essa aqui, ó, a CWI. E ela tem uma taxa bem mais alta, 0,32%. E existe uma BDR de ETF que compra o ACWI, que é o BACW39. Então a gente consegue comparar os dois aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, WRLD11, que é o que eu invisto, e o BACW39, que é a BDR de ETF que investe no ACWI da BlackRock. Quando eu clico aqui em comparar, perceba aqui, ó, que em termos de performance também elas são muito parecidas, né? Elas andam lado a lado aqui, quase não tem diferença. E aí a gente vai ver a diferença aqui, ó. O World 11 é da Investo, BACW39 é da BlackRock. E aí aqui, ó, a taxa de administração no Brasil, o World 11 que eu invisto tem 0,3 e a BDR de ETF não tem, como eu expliquei para vocês, mas a taxa de administração lá fora, ó, 0,08 do VT, 0,33 do ACWI, totalizando aqui, ó, 0,38 e 0,33, é quase a mesma taxa. Veja que em termos de liquidez, elas são bem parecidas, né? O ativo perfeito para mim, para uma alocação global neutra aqui no Brasil, seria uma BDR de ETF que compra o VT, ainda não existe. Eu gostaria muito que existisse. E agora, só para finalizar esse vídeo, eu vou fazer uma última comparação, que aqui no Brasil, nós temos 3 ETFs que investem em Bitcoin. Uma delas é o QBTC, e aí tem duas com nome muito parecido, que é o BIT, só que uma é BITH e a outra é BITI. Vou colocar essas duas na comparação aqui, que eu quero te mostrar uma coisa interessante. Então vou colocar a BIT 11, que é a do Itaú, e vou colocar a BITH 11, que é a da Hashdex. Vou clicar aqui em comparar, e aí você vê aqui a diferença entre elas. Elas seguem também um ativo lá de fora que tem taxa de administração, mas no fim, somando tudo, a taxa de administração das duas são iguais. Tem uma diferença aqui de rentabilidade que eu sinceramente não consigo entender por que essa ETF do Itaú rende menos. Rendeu 10% a menos nesse período de um ano aqui. Mas uma coisa que é importante você ver, aqui sim a liquidez está fazendo diferença, ó. Essa ETF do Itaú, ela tem 500 mil de liquidez e a da Hashdex tem 7 milhões. Então perceba como nesse caso aqui, vamos supor, se o Itaú tivesse uma taxa de administração menor, mesmo assim eu iria na da Hashdex, porque nesse caso a liquidez aqui faz diferença. Menos de R$1 milhão de liquidez diária já não é recomendável que você invista. Diferentemente, se eu trocar aqui, ó, se eu tirar esse ETF do Itaú e colocar o QBTC11, que é a outra grande ETF de Bitcoin que a gente tem aqui no Brasil, aí sim, ó, a gente desce aqui, ó, ela tem uma taxa de administração quase igual, o BIT, 0,75 e 0,70, beleza. Rentabilidade tá parecida aqui e a liquidez é bem parecida, ó. Uma tem 6 milhões e a outra tem 7. Então, nesse caso, são ETFs bem equivalentes. E agora eu vou sugerir esse vídeo aqui pra você, se você é novo nesse assunto de ETFs, quiser aprender mais sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai gostar, tenho certeza.